Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Maria Cristina Rocha Pimentel, que é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação, o CAP. Conversaremos a respeito de matrícula escolar, direito à educação. E vamos começar aí, doutora, seja muito bem-vinda. Vamos conversar sobre essa questão das matrículas e rematrículas. Como é que o Ministério Público atua nessa área? O Ministério Público ele tem que estar atento aos períodos de matrícula, pré-estabelecidos geralmente em portarias de matrícula, né? O Ministério Público ele tem que estar atento à possível reclamação de alguma família com relação ao período, o período da matrícula, se está inserido no período de matrícula e se ao mesmo tempo essa família tem acesso àquela escolarização pretendida pela criança, né? Aí nós estamos falando tanto de matrículas e rematrículas nas escolas públicas como nas escolas privadas. Sim, não tem distinção, né? A família tem que procurar a escola de sua preferência. No caso da rede pública, dá uma observação, dá uma preferência à escola mais próxima à sua residência e observar as portarias de matrícula que as redes públicas, né, do estado ou do município publicam. E esse período, geralmente ele começa no final de um ano, né, chegando ao final de cada ano, e a família, ao atentar isso, ela está garantindo os direitos da sua criança, do seu filho, à escolarização, né? Agora, doutora, uma escola privada, ela pode rejeitar a matrícula de uma criança por algum motivo? Não, não pode nem deve. Inclusive, a negativa, ela está inserida em uma imputação criminal, né? Tem a legislação prevista para isso, de 1989, inclusive a pena é alta, mas a família tem que estar atenta e é bom ela observar o projeto político-pedagógico daquela escola, né? O plano de atendimento individual que aquela escola prega à criança, no caso com necessidades especiais, e ficar atenta, porque o trabalho desenvolvido por cada escola, ele é diferenciado para aquele público que ela prega, né? Que ela atende. Então, aquele público de algumas escolas, as famílias devem saber como que aquela escola ela atende aquela comunidade proposta, né? A senhora falou aí de criança com algum tipo de deficiência. Agora, isso pode ocasionar também, de maneira nenhuma se pode rejeitar essa matrícula? Não, não pode rejeitar de forma nenhuma. E a família tem que ficar atenta, porque essa possibilidade e essa experiência de que a escola está utilizando de subterfúgios, como um teste, um dia de escola, para ver se a criança se adapta, se isso for propenso a uma indicação de que aquilo ali seria uma seleção daquela criança e ao final a escola poderia estar dizendo a criança da senhora, a sua criança não nos atende, não tem o perfil da escola. Então isso aí é crime, é criminalizado, isso não pode ocorrer, as famílias têm que recorrer, comunicar aos órgãos, né, no caso o Ministério Público, que é muito importante a promotoria, em especial a Promotoria da Educação, conhecer dessa experiência negativa, infelizmente, mas se acontecer, o Ministério Público tem que tomar ciência imediatamente. Por quê? Porque a escola ela não pode, de forma alguma, atuar, inclusive porque ela tem uma autorização do Conselho Estadual de Educação. O Estado, o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Educação, ela autoriza, através do Conselho Estadual de Educação, permite que essa escola tenha possibilidade de abrir os espaços escolares para receber alunos e receber remuneração para isso, né? O pagamento através da mensalidade escolar.
Então, não é possível que as famílias se sintam constrangidas a esse ponto de uma escola dizer que o seu filho não nos atende, né? O que a gente tem conhecimento é que algumas escolas falam, o filho da senhora não é o perfil da nossa escola. Então... Exatamente. Ou também colocam algum tipo de restrição, né? Falar, não temos uma rampa. De acesso. Então, Isso. por isso que o Conselho Estadual da Educação, ele tem o processo de de autorização, né, através do plano de atendimento individual desse aluno. O Conselho Estadual de Educação, ele tem o PAI, que é o plano da instituição, tem o plano institucional, tem um projeto político-pedagógico, tudo isso, são documentos legais que a escola privada ou a escola pública também, mas vamos botar a escola privada. Ela é obrigada a encaminhar para o Conselho Estadual de Educação para que essa escola seja autorizada a funcionar. Fora disso, sem esses documentos legais, a escola privada não pode funcionar. Então, o Conselho Estadual é um órgão muito importante e é também possível receber essas denúncias, além do Ministério Público. Porque numa hora de renovação, de credenciamento, de autorização de funcionamento, o Conselho vai tomar conhecimento. Doutora, vamos deixar isso bem claro. Então, quer dizer, não pode haver nenhum tipo de restrição à pessoa com deficiência, ao aluno com deficiência, em qualquer escola particular. Pública e privada, né? Pública e privada. Não tem distinção de rede. A rede pública ou rede privada, não pode haver essa discriminação, né? Os pais ou responsáveis por esse aluno devem proceder de que forma? Olha, seria muito importante que eles procurassem o Ministério Público da comarca, né? Em cada comarca do Estado do Espírito Santo, nós temos as promotorias de justiça, que estão localizadas geralmente próximos aos fóruns, né? Essas promotorias, elas precisam tomar conhecimento dessa situação, porque o promotor, muitas das vezes, ou as famílias, muitas das vezes, ela às vezes se sente constrangida, então aquela situação, ela, ao invés de comunicar aos órgãos de competência, ela se retrai, né, pelo sofrimento ali daquele momento. E o Ministério Público, ele precisa saber, porque se existe autorização através do Conselho Estadual de Educação ou o Conselho Municipal de Educação do município a qual ele é um sistema, né? Nós temos alguns municípios que são sistemas próprios de educação, a escola ela não pode ter essa conduta, né? E o que o Ministério Público vai fazer, doutora? Então, recebendo essa representação, nós vamos abrir um expediente, a princípio, geralmente nós da promotoria, né, a gente abre um procedimento de acompanhamento daquela situação, se é verídica mesmo, se é aquilo ali, damos o contraponto para que a escola faça a sua defesa, que vamos dizer assim, né? E depois, geralmente, né, o promotor faz uma reunião com essas partes, né? A escola e a família, né, representando, para verificar como que isso pode acontecer. Porque a criança especial, ela tem que ter, além de ter acesso, ela tem que ter o suporte pedagógico todo dentro da escola, ou pública ou privada. Isso não há também distinção. está previsto. Isso está dentro dos documentos legais, a LBI é um documento importante que tem que ser lembrado, a Constituição Federal, que permite lá que o acesso à educação é de todos, a legislação educacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa criança tem que ter prioridade, inclusive na matrícula, na rede pública. Entendeu? Então, assim, é muito tranquilo para a gente e muito importante o Ministério Público ter essa informação, porque as escolas, às vezes, pecam por não conhecer, né, a legislação. E eu acredito que, ao tomar conhecimento da gravidade dessa conduta, por ser um crime e com essa possibilidade dela também ser punida pelos conselhos, né, seus conselhos de estaduais ou municipal de educação, fica mais difícil, né? Ela vai perder a autorização de funcionamento. Então, é uma coisa muito grave, né? Tá rejeitando a matrícula, rejeitando o acesso à educação. Então, a criança tem que ter acesso pleno.
Agora, doutora, um outro ponto aí que a gente já tocou, mas eu gostaria de aprofundar, é a questão desse vestibulinho, essas seleções que muitas vezes são feitas por algumas escolas. Isso também não deve ser feito. Exatamente, não, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Há escolas, nós temos notícias, né, por algumas mães que chegaram para nós, né, comunicando essa situação de que utilizavam dessas práticas pedagógicas, vamos dizer assim, de que era uma forma de que, para dizer para a família de que a criança não se adaptava àquela escola, não se adaptou, né? Impossível, porque um horário, um período de 2 ou 3 horas ali com atividades lúdicas de recepção ali, não vai dizer que uma criança adapta ou não, né? Então, nós tivemos conhecimento, já tivemos procedimento dessa natureza, já culminamos em contatos com as escolas, e algumas escolas voltaram atrás, receberam as crianças. Mas uma coisa que eu acho importante, né, para o nosso telespectador, né, que ele não guarde essa informação para si quando ele sofre uma situação dessa, porque a gente observa que poucas mães elas têm coragem de ir até os órgãos e fazer essa reclamação, essa denúncia que seja, né? Por quê? Porque nós, o Ministério Público, às vezes a gente não sabe que uma determinada escola tem algumas práticas, né? E a gente não fica sabendo, nós no Ministério Público, a gente não fica sabendo. Então, quando chega ao Ministério Público, imediatamente nós tomamos conhecimento e tomamos as providências, porque não pode acontecer. Inclusive, nós já encaminhamos várias recomendações para as escolas privadas, para que não tivessem essa conduta, se abstessem dessa conduta por questões criminal e por questões práticas, constitucionais, né, de acesso, né? Existem alguns casos específicos, inclusive com punições dessas escolas, doutora? Então, há punição no âmbito criminal. Se a escola não tiver um retrocesso, vamos dizer, na conduta, nós somos obrigados a encaminhar para as promotorias criminais para tomar as providências criminais, porque é um crime, né? Tá previsto isso em lei. E a lei não é nova, é de 1989, né? Então, é importante, assim, que o telespectador fique atento a isso, principalmente quando se chega ao período da matrícula rotineiramente, né? Quem responde por isso, doutora? O diretor da escola? O diretor da escola, o representante legal da escola, né? No caso, se for o diretor ou o dono, mantenedor, né? Então, assim, é o representante legal da escola. Certo. Eu peço licença à doutora Maria Cristina e peço licença também a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Lembrando que você pode participar e mandar sugestões de temas que gostaria de ver aqui. É só enviar um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Acesse também a página do Ministério Público no Facebook. Participe, fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual, curtindo a nossa página. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. Leia também a nossa revista online, a Mais MP. Basta acessar a plataforma Medium, medium.com/revista Mais MP. No próximo bloco nós vamos falar aí de matrícula escolar em escolas públicas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Maria Cristina Rocha Pimentel. No bloco anterior, falamos do processo de matrícula e rematrícula nas escolas. Agora vamos tratar especificamente da esfera pública. Doutora, quem não tem como realizar a matrícula online, ela pode fazer isso pessoalmente? Sim, perfeitamente, porque nem todas as famílias têm acesso, né, a computadores e compreendem
a dinâmica, né, do acesso, e ela pode ir até a escola fazer essa matrícula. Pode e deve, né? A criança ou adolescente, ela tem que estar inserida na escola. Esse mecanismo online, na opinião da senhora, melhorou, facilitou? Fazendo uma leitura assim, global, né, desde que foi inserido no âmbito público, eu acho muito importante, porque a família ali, né, o adolescente, ele tem acesso a possibilidades de escolher as escolas mais próximas à sua residência e dentre as preferências, daquele grupo de escolas vai ser realizada a matrícula. Doutora, quais são os documentos necessários para que se faça a matrícula na rede pública? Os documentos são padrões, né? São a certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante dos pais, né? Identidade CPF e a certidão de nascimento da criança, né? E comprovante de escolaridade, no caso, se vier de outra rede ou de outro município, de outro estado, né? Agora, doutora, o aluno que está matriculado em uma escola, ele é certeza que ele vai conseguir fazer a rematrícula dele nessa mesma escola? Com certeza, porque ele está inserido na rede, ele ao inserir-se na rede, ele tem garantia de que ele terá aquela modalidade, no caso da educação básica, se for o caso, né? Ele tem que estar, ele entrou na rede, entrou no primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo, ele ficará ali até quando completar. Agora, importante que o Ministério Público atente para as famílias a observância da prioridade da escola próxima à residência. Exato. Porque a criança, ao deslocar-se de muito longe, ela já chega à escola cansada, né? Já chega à escola com sono, porque tem que sair muito longe. Então, isso nós temos muitas notícias de que as famílias optam para escolher outros municípios, né, que não o município de sua residência, e a criança se desloca muito, né, muitas horas, né, até mais de 1 hora dentro do ônibus, 1 hora e meia até, né, e a criança não tem o aproveitamento devido, né, então isso também chega para nós e a gente orienta as famílias que atentem para isso, né, para que a escola seja a mais próxima possível de sua residência. Agora, doutora, existem pais aí que pensam, não, eu vou escolher determinada escola porque aquela escola tem um capital maior, tem um histórico melhor. Como combater isso? Porque muitos desses pais, inclusive, falsificam, né, até o endereço de residência, para que possa acessar esse tipo de escola. Nós estamos bastante atentos a isso, em especial no município de Vitória, né? Porque famílias de outros municípios pretendem estudar na rede do município de Vitória. Nós já chegamos a pegar várias documentações falsificadas, encaminhamos para as promotorias criminais para tomar as providências, que é falsidade, né? E aí é muito importante as famílias absterem-se dessa conduta, porque além desse deslocamento muito grande dos seus filhos até a escola, a criança não tem o aproveitamento devido quanto deveria ter, que é muito importante, né, que eu acho muito relevante, e a família fica numa vulnerabilidade de deslocamento até a escola e escola-residência, né? Isso nós já fizemos um trabalho muito intenso e continuamos a fazer no município de Vitória, nos bairros limítrofes com outros municípios, né? Agora, doutora, chegam também notícias para a gente aqui de algumas escolas que não tem mais vaga, né? Acaba o número de vagas, principalmente em bairros mais populosos. Quer dizer, como agir diante disso? Então, a família, ela morando naquele bairro, né? Então, por isso a gente tem que sempre lembrar que a prioridade legal é
a escola próxima à residência. Então, o município, ela tem que procurar a Secretaria de Educação do seu município. Então, o município, ele tem que localizar essa matrícula em uma das escolas mais próximas à residência. Então, tem que ir se deslocando até a próxima escola mais próxima da residência, né? Então, se a próxima escola que tiver vaga, que seja, né, possível a matrícula ser efetivada, e for distante da residência da criança, a nossa compreensão como Ministério Público, e se tiver necessidade de transportar através de ônibus, né, o município aí tem que arcar com esse custo. Porque a criança, né, ela não pode ficar prejudicada e a família também não pode arcar com essa despesa, porque ela mora próxima à residência, né, a escola está próxima ali. Ela foi lá buscar, que é um direito constitucional dela, e ali não tem a vaga, então a outra escola mais próxima depende de um transporte coletivo, aí a situação tem que ter o vale transporte dado para a criança e para a família, ou o transporte do município, né? Então essa criança ela tem que estar assistida completamente. Isso acontece, doutora? Existem casos disso? Nós já tivemos notícias, né, e tivemos que intervir nessa seara, mas deu resultado, né? Então não tivemos problema assim, de que não aconteceu depois, né? De que não foi produtiva a interferência do Ministério Público. Agora, doutora, um outro problema também que ocorre com uma certa frequência é a transferência, né? O problema é a transferência de escola pública. Como é que isso funciona, doutor? Pois é, a transferência ela tem a família, né? Ela não está satisfeita numa determinada escola, ou ela mudou de um bairro para outro, ela precisa transferir, então ela tem que se deslocar à escola onde ela está matriculada e comunicar que ela vai para outro bairro, e essa criança tem que ser localizada pela rede. Isso é muito importante, porque nós já tivemos notícia de que a família estava com a transferência na mão e a família ficou procurando escola de ponto em ponto. Isso não existe. A criança está matriculada numa rede, uma hipótese, né? Vila Velha, mudou-se para Vitória. Então, ela saiu de Vila Velha, ela precisa estar localizada na rede do município. Então, ela precisa procurar o município, a rede do município, e está inserida em uma das escolas mais próximas da residência. Então, a família não pode ficar transitando com possibilidade de não estar estudando, né? Então, a criança não tem isso, é prioridade absoluta dos 4 aos 17 anos, a criança e o adolescente tem que estar inserido na educação. Independente de quando isso ocorra, né? Quando a transferência ocorre, se é no meio do ano? Não tem condições da família ficar preocupada com isso. Eu já tive também, agora recente, uma ocorrência dessa natureza e não tem condições. A família tem que ter acesso à educação por questões de transferência e tudo. O município ele tem que estar preocupado com isso, né? Uhum. Agora, doutora, em que outras situações relacionadas à violação aí dos direitos à educação, o cidadão pode acionar o Ministério Público? Eu digo que tem um leque enorme, né, na área da educação. Todas as rejeições, as frustrações, as inquietudes, né, no campo da educação que o Ministério Público ele precisa conhecer. Né? A Promotoria da Educação em especial, ela precisa conhecer se essa política pública do acesso e permanência e a qualidade da educação está sendo cumprida pelos municípios e pelo Estado. Então, é muitíssimo importante que o município esteja adequado às leis, às questões de ordem que estão que dão essa base ao estudante, o acesso dele à educação. Doutora, infelizmente nosso tempo está terminando. Qual a mensagem que a senhora poderia deixar aí para quem está nos assistindo? Eu poderia estar deixando uma mensagem de que não desista, né? Não desista dos direitos, não desista da educação dos seus filhos e não desista de que a criança e o adolescente ele tem direito. Então,
seja por qualquer dificuldade, ele tem que ter acesso à educação. E o Ministério Público está aí para conhecer essa dificuldade e para tomar as providências se for necessário. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Visite o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Temos também um canal no YouTube, o MPS Play, onde você tem acesso a conteúdos exclusivos da nossa instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.